Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Exatas em Slides e hoje iremos dar a aula de simbologia dos números e conjuntos. Pois bem, dentro de conjuntos e elementos teremos relações estabelecidas através de símbolos e esses símbolos carregam um significado cada, que tem como finalidade melhorar o entendimento das operações a serem realizadas. É algo fácil. Eles existem para simplificar as soluções e deduções matemáticas, de forma que se consiga passar uma mensagem de uma forma mais curta. Saber o significado e a utilização de cada um deles é primordial para qualquer exame que exija o conhecimento em conjuntos e, portanto, você não deve deixar passar batido. Alguns desses símbolos são bem conhecidos e você talvez o utilize no seu dia a dia de estudo, mas outros nem tanto. Portanto, vamos atentar para os principais símbolos e suas definições. O igual, como você provavelmente já sabe, significa uma igualdade, que é o lado A igual ao lado B e o lado B igual ao lado A. Uma observação válida é que ele tem um símbolo similar, o de aproximadamente igual a, representado por esse símbolo de igual com uma barra ondulada em cima. Ele é usado mais raramente e significa que há uma semelhança entre os números, mas que eles não são exatamente iguais, como quando queremos simplificar um número com muitas casas decimais depois da vírgula que se aproxima a outro, como esse exemplo que estamos vendo na tela. Já para representar o oposto à igualdade, utilizamos o símbolo de desigualdade, que é um símbolo da igualdade com um risco. Quer dizer que o lado A é diferente do lado B e vice-versa. Ok, agora e se quisermos estabelecer relações entre elementos e conjuntos? Para isso, teremos os seguintes símbolos que iremos apresentar. Esse símbolo, que parece um ezinho, significa que um elemento é parte de um conjunto ou subconjunto que está dentro dele. Já a negação disso, ou seja, se queremos dizer que um elemento não é parte de um conjunto, utilizamos esse símbolo E, que basicamente é igual ao anterior, porém com um traço, um corte nele. Significa que não é um elemento D, que não pertence a um conjunto ou subconjunto. Vale lembrar que esses dois últimos símbolos são exclusivamente de pertinência de elemento para conjunto, ou seja, nessa situação aqui, não poderíamos dizer que o conjunto C pertence ao conjunto A. Para relações entre conjuntos, temos esses símbolos aqui. Esse Czinho significa que um conjunto ou subconjunto está contido em outro conjunto ou subconjunto, ou seja, o outro conjunto contém todos os seus elementos. Pessoal, vamos dar uma pausa aqui para algo muito importante. Isso será o maior bizu para vocês decorarem qual elemento está dentro do outro. É apenas decorar que a boca do C está virado para o maior, conjunto entre os dois. Ou seja, o menor está contido no maior. Esse é um bizu normalmente que ouvimos lá no ensino fundamental ainda. Já para a negação disso, temos esse símbolo, que é o anterior com traço. Significa que um conjunto ou subconjunto não está contido em outro conjunto ou subconjunto. Ou seja, pessoal, se o conjunto D tiver qualquer elemento que não está no conjunto A, ele já não está contido em A. Também temos símbolos para indicar a volta do que estávamos falando, ou seja, para dizer que um conjunto contém outro. Seguindo o bizu, vamos inverter horizontalmente os outros símbolos para a boca de C se manter virada para o maior conjunto e, assim, continuarmos dizendo que o maior contém o menor. Dessa forma, esse símbolo aqui significa que um conjunto ou subconjunto contém um outro conjunto ou subconjunto, ou seja, ele o engloba. Já esse significa que um conjunto ou subconjunto não contém um outro conjunto ou subconjunto. Ok até aqui? Espero que sim. Qualquer coisa é só dar uma pausa, rever a nossa videoaula e se mesmo assim a dúvida persistir, faça uma pergunta aqui nos comentários que em breve a gente vai responder. Vamos para as operações entre conjuntos. Aqui temos que esse U, símbolo de união, significa a união de conjuntos ou subconjuntos, ou seja, a operação que estará sendo realizada é a junção dos dois. Um ponto importante a se ligar é que se os conjuntos tiverem elementos em comum, não é para dobrar esses elementos, eles simplesmente serão postos uma só vez. Já esse outro símbolo, que se parece com o anterior de cabeça para baixo, é o símbolo de interseção. Significa que
estaremos tomando entre os conjuntos A e D somente os elementos em comum dos dois, que estão simultaneamente nos conjuntos. Já todos esses símbolos significam complementar, ou seja, estaremos tomando os elementos do universo que não estão no conjunto referenciado. No caso, A complementar significaria que estaremos tomando os elementos 4 e 5 de D que não estão em A. Ainda em operações de conjuntos, essa barra invertida significa menos, ou seja, estaríamos subtraindo o conjunto D do A. Então, pessoal, para fixarmos o conteúdo, vamos fazer uma questão aqui que é do ITA de 2004, que traz o seguinte enunciado. Considere as seguintes afirmações sobre o conjunto U, igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele nos dá as seguintes afirmações. Primeira afirmativa. Conjunto U vazio pertence ao conjunto U e o número de elementos de U é igual a 10. Segunda afirmativa. O vazio está contido em U e o número de elementos de U é igual a 10. Terceira afirmativa. O elemento 5 pertence a U e o conjunto 5 está contido em U. Quarta afirmativa. O conjunto 0, 1, 2, 5, interseção ao conjunto 5, é igual ao elemento 5. Pode-se dizer, então, que é verdadeiro ou são verdadeiras. Bom, vamos analisar cada alternativa para chegarmos na resposta. A primeira diz que o conjunto vazio pertence ao conjunto U, o que está errado, pois o vazio não pertence, ele está contido em todos os conjuntos. Sobre o número de elementos de U, isso estaria certo. Contando os elementos, vemos que realmente temos 10. Já nas 2, está certo. O conjunto vazio, de fato, está contido em U, pois está contido em todos os conjuntos, como já foi dito. O número de elementos realmente é 10, então a alternativa está correta. Na 3, diz que o elemento 5 pertence a U, o que é verdade. E também diz que o conjunto que contém o elemento 5 está contido em U, o que também é verdade. Qualquer conjunto que contenha somente o elemento 5 estará contido em U. Ele não é especificado, pois o 5 é elemento dele. Na 4, diz que a interseção entre o conjunto que contém os elementos 0, 1, 2 e 5 e o conjunto que contém o elemento 5 é igual ao elemento 5. Isso é falso, pois a interseção entre dois ou mais conjuntos terá um conjunto como resposta. A resposta correta seria que a interseção desse o conjunto com o elemento 5. Portanto, ela é falsa. Dessa forma, a resposta da questão é a letra C, apenas 2 e 3. Ok, pessoal, vimos aqui uma questão simples que exige unicamente conhecimento no assunto que acabamos de ver. Qualquer dúvida, coloque nos comentários que responderemos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido a nossa videoaula de hoje. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam aqui nas nossas redes sociais para continuarem aprendendo conosco. Um abraço e até mais.